Existe um único caminho possível que leva ao desenvolvimento espiritual, que é o caminho apontado pela intuição. A intuição, na verdade, é o único caminho que propicia esse desenvolvimento. Se o ser humano ficar apenas no piloto automático, no cabeção, no cérebro, no raciocínio, no intelecto, queira-se dar o nome que se quiser a esse instrumento, o ser humano permanece limitado, sem condições de efetuar o voo espiritual. Espiritualmente, alguém somente pode se desenvolver se ativa a sua intuição, se vive intuitivamente, se consegue captar aquilo que precisa. Se o ser humano efetuar isso, então sim poderá se desenvolver, poderá se conhecer, poderá colocar em prática os seus dons espirituais, poderá desenterrar o talento e colocá-lo a gerar juros, como Cristo já disse há 2000 anos. O problema é que essa humanidade materialista, ela se atolou, neste mar de extravagâncias, de novidades, de modernismos. A humanidade hoje está estagnada, em meio às suas próprias invenções mentais. Esse excesso de mente literalmente paralisou a humanidade, a atolou. E agora, neste atoleiro, neste caos social, nessa vida agitada, onde as coisas se dão a 1000 por hora, as pessoas não sabem o que fazer, elas não se conhecem, têm até vontade de redimensionar suas vidas, de promover mudanças e transformações, só que as pessoas não sabem como fazer isso, de onde partir, o que colocar em prática e o que seguir, porque as pessoas hoje seguem referências externas, líderes religiosos, líderes políticos, as diferentes tendências do mundo da moda, mas nada disso está levando a humanidade para algum lugar, porque as pessoas perderam o caminho, perderam a capacidade de ser elas mesmas. O único caminho que leva ao desenvolvimento espiritual é o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a ativação da intuição. Basta o ser humano ativá-la, que depois o resto se dá por si mesmo. O resto se dá por si mesmo. E daí algum cristão poderia me dizer: Mário, mas Jesus já deu o caminho há 2000 anos, dizendo: amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim, isso aí, sem dúvida alguma, é o grande caminho. Só que, se o ser humano não ativar a sua intuição, não amará a Deus acima de tudo e não colocará em seu coração aquele amor que Cristo pregou em relação ao próximo. Para poder amar a Deus e ao próximo, o ser humano precisa de um espírito ativado, precisa da intuição. Quando Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo, ele não se referia a esse falso amor racional do cabeção. Jesus, na verdade, já há 2000 anos, se referia a este amor por Deus e ao próximo a partir da intuição. Porque somente como uma criatura intuitiva que o ser humano pode ser alguém verdadeiramente. Do contrário, é apenas um fantoche manipulado pelas tendências externas por meio e através do raciocínio. O raciocínio, quando não governado pelo espírito, é uma inteligência cega, é uma inteligência morta. E daí o ser humano cai no culto de Caim. O que é o culto de Caim? Este culto artificial e mecânico, no piloto automático, onde o ser humano quer fazer
oferendas a Deus, mas tudo isso é mecânico, é artificial, é falso. Então, não é assim que o ser humano deve se dirigir a Deus e ao próximo nas andanças da vida, mas em espírito, através da intuição. Este é o único caminho. Cristo se referiu a isso ao dizer que o ser humano deve nascer de novo, que aquele que não nascer de novo não alcançará o reino dos céus. E assim mesmo, nascer de novo é permitir que surja em si uma faculdade que está desativada. Quer dizer, que surja, não, essa faculdade já está no ser humano, mas está desativada por causa do excesso de mente, o uso unilateral do raciocínio, como Abdrushim definiu em sua obra Na Luz da Verdade. Então essa humanidade demasiadamente mental, ela não vai encontrar o caminho do desenvolvimento espiritual. A mente pode pensar, pensar e pensar, ela pode desenvolver teorias e mais teorias e mais teorias, que nada disso leva a algum lugar, porque tudo isso é artificial. O caminho da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, é o mais natural e espontâneo de todos os caminhos. É aquele caminho apontado pelo Espírito. E o Espírito, que é esta centelha espiritual, que veio aqui para a matéria grosseira densa, que está encarnada dentro de cada corpo humano. Nós somos criaturas espirituais e, como criaturas espirituais, temos que ativar o espírito e mantê-lo ativo ao longo da vida, através da vigilância e da oração, como Cristo também acentuou há 2000 anos. Então este é o caminho. Este é o caminho do desenvolvimento espiritual. O único caminho possível para o desenvolvimento espiritual, através da intuição. Sem uma intuição ativa, o ser humano não ama Deus acima de todas as coisas, mas ama as coisas e coloca as coisas ao lado de Deus. E daí o ser humano vira um idólatra, um falso, um enganador de si mesmo. Muitas vezes, nem por uma má intenção, muitas pessoas que estão no piloto automático querem amar a Deus, mas é um amor mecânico e artificial, não é decoração. Muitas dessas pessoas até têm uma vontade de amar a Deus acima de todas as coisas, mas é em espírito e somente em espírito, através da intuição, que o ser humano consegue colocar em prática esta forma verdadeira de amor e viver espiritualmente aqui na Terra. Então, este é o único caminho possível para o desenvolvimento espiritual, ativando a intuição, que é a grande faculdade do espírito. Como o ser humano pode se desenvolver espiritualmente se a sua grande faculdade espiritual está atrofiada, está enterrada, engessada, impossibilitada de se manifestar? Esta é a pergunta que precisa ser posta, que precisa ser colocada. Sem a atuação da intuição, o ser humano não se desenvolve espiritualmente. Pode até criar tecnologias com o cabeção, teorias, filosofias, explicações aparentemente plausíveis sobre a vida e a sua dinâmica, mas a verdadeira compreensão da vida, o ser humano recepta dentro de si, ele recebe dentro de si, ele capta com a intuição. Tudo é um trabalho de captação. Não adianta querer estudar, estudar e estudar para entender as coisas. Tudo está aí à disposição do ser humano. Ele é que deve captar as coisas para que possa se desenvolver, para que possa entender o funcionamento da vida, para que possa compreender as coisas como elas são. Se o ser humano não captar intuitivamente as recomendações da vida,
as energias espirituais, os ensinamentos que estão aí, o ser humano não aprende verdadeiramente. Fica apenas aí no cabeção, remoendo e remoendo e remoendo, elaborando teorias e explicações, tentando entender, sendo que não entende, porque a compreensão, ela é acima de tudo o ato de receptar, de abrir-se espiritualmente, de captar, de deixar que a luz espiritual chegue às profundezas do íntimo. Isso é a compreensão, isso é o saber. E depois, quando o ser humano recepta isso dentro de si, daí sim faz um uso da mente no seu devido lugar como um instrumento decodificador para a comunicação. A mente, ela serve para o ser humano poder se comunicar, para ele poder encontrar estratégias para colocar em prática aquilo que o espírito almeja. A mente é apenas um instrumento, mas não é o ser. O ser é o espírito, e o espírito se manifesta através da intuição. E o único caminho possível para o desenvolvimento espiritual é o caminho apontado pela intuição. É a ativação da intuição. Se o ser humano não ativar a sua intuição, não conseguirá se desenvolver espiritualmente. Ficará dando voltas e mais voltas e mais voltas em sua mente, neste excesso de pensamentos. E isso não é desenvolvimento espiritual, isso é masturbação mental. E essa humanidade está saturada de toda esta masturbação mental que não propicia o desenvolvimento espiritual, mas somente a intuição é que propicia esse desenvolvimento espiritual. E a prática do amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!